pessoal, ou nós acreditamos que não existem milagres, ou nós acreditamos que tudo é um milagre. Esse pensamento me ajudou muito, principalmente nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu passei pela depressão, quando eu passei pela síndrome do pânico, onde eu entrei em contato aí com as sombras e com as questões da minha mente, que acabaram me obrigando, de uma certa maneira, a desenvolver um esforço interior muito grande para que eu pudesse me superar e pudesse, de uma vez por todas, resolver todas aquelas questões que me afligiam, todas aquelas questões que vinham à tona, que me apavoravam, que me acovardavam perante mim mesmo, que me faziam sentir sem forças e que, de uma certa maneira, monopolizavam tanto a minha mente a ponto de eu não conseguir perceber de um modo claro aquilo que se passava do lado de fora. Para as pessoas, no geral, eu estava desatento, eu estava distraído, mas na verdade o que acabava acontecendo é que eu estava vivendo um momento de uma intensidade mental jamais imaginado até então na minha vida, onde talvez eu nunca tivesse ideia de que fosse necessário passar por tal coisa, para que eu pudesse, de uma certa maneira, crescer e pudesse evoluir. Hoje eu estou aqui falando com vocês a respeito desse tema, que é um tema que acaba sendo bastante atual, inclusive de trazer a minha visão dentro daquilo que eu estudei, dentro daquilo que eu vivi, dentro daquilo que eu aprendi com todo esse processo. Imaginemos então o passado, lá no início do século XX, quando não existiam essas máquinas que elas têm nos tempos atuais. Havia talvez apenas uma outra máquina a vapor, um tear a vapor, e o mundo parecia ser muito mais silencioso do que é nos dias atuais. O que acabava acontecendo então? As pessoas elas se comunicavam por cartas, as comunicações elas eram difíceis, elas eram demoradas. E de uma certa maneira, então, elas estavam muito mais conectadas com as suas intuições, com as suas percepções, com os seus sonhos. Algo as levava a pressentir coisas. E em função disso, elas iam agindo, elas iam de uma certa maneira lidando com as questões do seu dia a dia em relação às pessoas queridas que nem sempre estavam perto delas, que nem sempre tinham condições de se comunicar do modo como a gente tem nos tempos atuais. Dentro disso, então, a gente vai ter o aparecimento do cinematógrafo, né? Quando a luz começa a trazer um movimento para nós. E o que é interessante, eu considero esse ponto como sendo um ponto-chave, porque a gente começa a sair daquele mundo das fotografias, daquele mundo das pinturas, e a gente começa então a entrar no mundo mais vivo, mais movimentado. E quando os irmãos Lumière fizeram a primeira apresentação do seu invento, e aquela plateia ansiosa esperando ver o que ia acontecer, e aquele trem foi se aproximando, as pessoas ficaram desesperadas e saíram correndo, porque elas acreditavam que aquele trem ele fosse sair da tela e fosse de uma certa maneira pegá-las. Dentro disso, então, o que vai acabar acontecendo, o cinema vai trazer um novo tipo de percepção para nós. Para vocês terem ideias, as pessoas daquela época, quando havia, por exemplo, a cena que uma pessoa bate na porta, depois ela adentra a porta, depois aparece um corte, depois aparece o lado de dentro a pessoa entrando, as pessoas elas não conseguiam entender essa linguagem. Então, o que acabava acontecendo? Havia uns explicadores nos primeiros filmes, onde eles diziam, olha, agora a pessoa entrou, agora a pessoa está do lado de dentro, e coisas desse tipo, para que aquelas pessoas que assistiam essas apresentações começassem a adaptar as suas mentes em função dessa nova linguagem que estava se apresentando perante o mundo.
E diante disso, então, a gente vai ter outros inventos, a gente vai ter o gramofone, que vai começar a trazer o som para nós, a gente vai ter o rádio anos mais tarde, a gente vai ter os automóveis. Ou seja, nós vamos ter som de música, som de motores, sons de máquinas dos diferentes tipos. E o mundo ele vai começar a ficar muito mais barulhento do que ele era até então. Ou seja, além daqueles estímulos que a gente começa a receber através do cinema, a gente vai passar a receber mais outros estímulos com relação aos nossos sentidos, dentro dos outros inventos que iam surgindo em decorrência de tudo aquilo. E o que vai acontecendo então é que o nosso cérebro ele passa a ser muito mais ativado do que ele era anteriormente na nossa história como humanidade. E aquele mundo silencioso, onde as pessoas estavam mais conectadas talvez com as suas intuições e com seus sonhos e com as suas percepções, ele vai deixando de existir para dar vez ao mundo onde a nossa mente vai sendo cada vez mais estimulada, onde nós precisamos cada vez mais da certeza, onde nós precisamos da razão, onde nós entramos num estado frenético, mental, racional, que acaba de uma certa maneira provocando ansiedade, tensões, dúvidas, medos, principalmente perante o futuro. Ou seja, se a gente então começar a acreditar nesse tipo de coisa, seria talvez consentir que nós estamos caminhando para um processo destrutivo, ou um processo autodestrutivo. E aí então, aquilo que deveria de ser um milagre passa a ser uma espécie de maldição, e a gente fica com aquela ideia de que o mal sempre está triunfando, de que nós estamos no fim dos tempos e coisas assim. O que acaba, de uma certa maneira, explicando, talvez de um modo ainda que simplista, esses tempos confusos que nós estamos atravessando, onde as doenças psíquicas, elas parecem que elas estão disparando e elas estão se manifestando por toda parte, e todas as síndromes, todos os diagnósticos, eles vão surgindo e amedrontando e apavorando as pessoas. O que é interessante é essa necessidade que as pessoas têm de serem catalogadas em alguma coisa. Se por um momento nós estamos vivendo um instante em que talvez seja necessário que haja uma dissolução de todo esse processo mental racional que nós acabamos criando, para que a gente, de uma certa maneira, volte àquela conexão primitiva que nós tínhamos, porém, é claro, dentro da experiência do mental desenvolvido agora. Por outro, nós lutamos ferozmente contra essa possível dissolução. Por quê? Porque as questões egóicas, elas estão exacerbadas. E aí, então, nós temos uma grande necessidade de ser. A gente percebe muito bem essa confusão que existe a partir de uma necessidade de se enquadrar em um diagnóstico, a necessidade de uma catalogação. Isso tudo nos levando a toda essa confusão que existe, onde de repente as pessoas elas não sabem mais nem do sexo que elas são, ou quais seriam seus papéis perante o mundo. A gente percebe tudo isso vai se perdendo. Eu não me sinto desse jeito, então eu preciso ser alguma coisa, eu vou ficar procurando alguma coisa que não existe, ou alguma coisa que existe, e no momento que eu estou procurando encontrar uma definição para eu mesmo, eu vou me perdendo em todas essas definições, eu vou me perdendo em todas essas teorias. Eu vou ficando cada vez mais confuso, eu vou ficando cada vez mais perdido. E o mundo à nossa volta está irremediavelmente tomando esse caminho. E assim nós vemos essa grande confusão na qual nós estamos inseridos, onde nada mais é o que deveria ser, nada mais faz o papel que deveria fazer, nada mais nos traz uma resposta que na verdade seria: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Mas enquanto a gente confundir esse nosso ego inferior, pessoal, com esse eu verdadeiro,
nós vamos ficar eternamente perdidos dentro dessa confusão. Por quê? Porque tudo isso está mostrando para nós o seguinte: o nosso ego inferior, tanto individual como coletivo, lutando desesperadamente para sobreviver. Porque, no fundo, ele sabe que chegou à etapa evolutiva em que nos será exigido esse tipo de coisa. E assim, então, como um animal ferido, ele acaba fazendo de tudo para chamar a nossa atenção, para que nós o alimentemos, para que ele possa continuar existindo. E assim, lentamente, nós vamos vendo o mundo à nossa volta colapsando. E aquelas referências que deveriam nos guiar de uma certa maneira, se tornando cada vez mais incapazes de fazer esse trabalho, cada vez mais confusas e cada vez mais nos levando a um labirinto do qual nós não encontramos saídas e nós acabamos nos sentindo cada vez mais presos, cada vez mais oprimidos, cada vez mais confusos dentro de nós mesmos. E então tudo isso vai se transformando em vozes. Vozes que vão falando dentro da nossa cabeça. E essas vozes, então, elas começam a entrar em conflito entre si. Uma diz uma coisa, a outra diz outra. Uma fala a respeito das emoções, outra fala a respeito daquilo que eu aprendi, outra vai falar a respeito daquilo que eu ouvi falar, e elas nunca vão entrar num acordo. Então, a gente volta àquele mundo silencioso que existia antes desse mecanismo mental ter sido disparado, ele acabou deixando de existir também. E a humanidade como um todo, no meu entender, está se confrontando com a sua própria sombra, que na mitologia acaba muito bem representada pelo mito da Medusa, onde aquelas serpentes que ela traz na cabeça representam toda essa confusão dos pensamentos, toda essa confusão de valores, todas essas dúvidas, todos esses apegos, todos esses medos, que cada vez que um deles é eliminado, acabam nascendo 2 ou 3 no seu lugar, fazendo com que a gente nunca encontre a paz, fazendo com que a gente, apesar de todo o desenvolvimento que nós temos, a gente acabe ficando cada vez mais perdido dentro de nós mesmos. Dentro do nosso pensamento inicial, ou então eu acredito que não existem milagres, ou então eu acredito que exatamente isso que nós estamos vivenciando acaba sendo um milagre. Porque esse processo, de uma certa maneira, está nos obrigando a desenvolver uma enorme força mental, para que a gente encontre com o nosso eu verdadeiro e a gente entenda que o nosso eu verdadeiro está acima de todas essas questões, o nosso eu verdadeiro está acima de todas essas dúvidas, está acima de todos esses conflitos. Está nos sendo exigido nesse exato momento que nós estabeleçamos esse contato. Dentro de uma fala que eu coloquei num determinado momento em prática na minha vida, quando eu estava passando no auge da noite escura, eu me repetia o seguinte: eu não sou aquilo que eu vejo, eu não sou aquilo que eu penso, eu não sou aquilo que eu sinto. Porque tudo isso, na verdade, acaba sendo a ilusão dos sentidos. Enquanto eu estiver envolvido nas ilusões dos sentidos, eu acabo não indo para lugar algum. E o mundo que nós acabamos criando, que nós chamamos de mundo moderno, é exatamente, no meu entender, o auge, o ápice dessa questão, onde o homem criou uma necessidade ou criou uma sociedade prioritariamente voltada à satisfação dos sentidos, ao desejo de conquista de poder e à satisfação dos desejos do próprio ego. Então, na verdade, quando nós começamos a nos desenvolver, quando nós começamos a crescer num sentido espiritual, ou nos é exigido que a gente suba mais um degrau, automaticamente a gente está buscando autoconhecimento, o que a gente vai acabar encontrando são essas vozes, são esses pensamentos, são essas dúvidas, são esses conflitos, que na verdade eles precisam ser resolvidos para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Mas o que é interessante é que a gente não pode ficar lutando contra eles.
a gente entender que eles fazem parte de uma mecânica cerebral, a gente precisa entender que eles fazem parte de uma mecânica anímica, talvez, e que basta apenas nós termos conhecimento, nós temos consciência deles, porém que nós não nos deixemos influenciar pela sua atividade. Quando a gente entende isso, então, significa um encontro com o próprio eu, um encontro com o próprio caos que existe dentro de cada um de nós. E quando a gente aprende verdadeiramente a lidar com isso, conforme eu falei, nós estamos fortalecendo a conexão com o nosso eu interior, com o nosso eu verdadeiro. E conforme essa conexão ela vai acontecendo, essas vozes, esses conflitos, essas dúvidas, apesar deles permanecerem, eles vão exercendo cada vez menos influência sobre nós, a ponto da gente se tornar indiferente perante elas. O que acaba fazendo, então, com que a partir desse momento nós tenhamos condições de dar um grande salto, nós tenhamos condições de dar um grande passo. Quando a gente estuda os circuitos neurais, a gente vai percebendo as etapas que a humanidade precisa passar, nós vemos que quando nós chegamos no quarto estágio, obrigatoriamente haverá a ocorrência de alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque esse quarto estágio está relacionado com o nosso ego, está relacionado com a nossa mente concreta, está relacionado com aquilo que deve morrer ou que deve ser superado para que a gente possa acessar os níveis superiores de existência. E o que acaba acontecendo, conforme a gente já viu em vídeos anteriores, para que isso possa ocorrer, é necessário que a gente conecte a nossa mente criativa. Mas a mente criativa ela só é conectada a partir do momento em que a mente concreta acabe de uma certa maneira colapsando. Porque esse tipo de coisa vai nos obrigar a parar, a questionar qual o sentido de tudo isso, para onde tudo isso realmente está nos levando, e se vale a pena a gente continuar de uma certa maneira vivendo nessas condições. E em função de tudo isso, passemos a reformular nossas atitudes, passemos a reformular nossos valores, passemos a nos reconstruir verdadeiramente, baseado sim naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós sonhamos, naquilo que nos alimenta verdadeiramente, agora não mais apoiado nas questões relacionadas ao ego inferior, mas sim voltadas à conquista do ego superior. E quando isso acontece, então, nós acabamos adentrando numa nova era, já que começamos a ver o mundo com outros olhos. Lembre-se sempre que o momento mais escuro do dia é exatamente aquele que antecede a alvorada. Isso não é algo que vai acontecer do lado de fora apenas. Isso é algo que precisa acontecer dentro de nós para que realmente haja essa mudança e essa transformação tão esperada. E não existe uma maneira da gente conseguir isso a não ser pela dor. Porque enquanto a dor não aparece, nós continuamos talvez no nosso ponto de conforto, nós continuamos acomodados, nós continuamos acreditando que está tudo certo com a gente e que todos os problemas que a gente percebe do lado de fora, eles fazem parte da humanidade e isso não é algo que nos afete. Ou seja, dessa maneira continuamos alimentando aquilo que deveria ser destruído ou aquilo que deveria de ser reformulado. E quando a gente se entende como alma verdadeiramente, a gente não precisa da especificação, a gente não precisa da catalogação, a gente não precisa do diagnóstico para que a gente se identifique, para que a gente se diferencie dos outros. E desse modo a gente acaba se identificando com as pessoas e compreendendo que as dores das pessoas são as mesmas nossas individuais e que, portanto, nós temos muito a aprender com as dores dos outros e temos muito a ensinar com as nossas. E assim, nos vendo verdadeiramente como iguais,
teremos condições sim de crescer, teremos condições de implantar a verdadeira fraternidade, tão prometida na chamada nova era ou na chamada nova civilização. É interessante que a gente passe a ver isso, então, de um outro modo. É claro que quando a gente está vivendo alguma coisa nesse sentido, a gente precisa de um acompanhamento profissional, a gente precisa compreender que nos está sendo exigido nesse momento um grande salto em termos de consciência, um grande salto em termos de aprendizado, mas que nenhum comprimido vai fazer isso por nós. É um trabalho que tem que ser feito por nós mesmos e a gente não pode terceirizar a ninguém. É bastante importante que a gente tenha então essa visão, tanto aqueles que estão passando por esse processo, quanto aqueles que estão cuidando das pessoas que estão passando por esse processo, de que na verdade isso está relacionado com um grande milagre de transformação, uma grande alquimia relacionada à alma humana, onde, através do aprendizado que ele nos traz, nós estamos tendo a oportunidade de nos conectar com o nosso eu interior, com o nosso eu espiritual, com o nosso eu verdadeiro. E desse modo, atingimos um estágio superior de existência, conforme nós procuramos. Lembremos-nos que a vida, ela vem do caos, e a ressurreição, ela vem da morte. Portanto, esse confronto que nós estamos vivendo hoje em termos de mundo, em termos de sociedade, no meu entender, faz parte sim do nosso processo de crescimento, de autotransformação, de autossuperação e de metástase da consciência. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.